Segunda-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos ao Evangelho que está em Mateus, capítulo 13, versículos de 31 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, continuamos na sequência do Evangelho segundo Mateus. Lembremos-nos que semana passada nós começamos a ouvir o capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, que trata do reino dos céus, e Jesus vai nos explicando a lógica do reino dos céus a partir de parábolas, a partir de histórias, para que nós possamos compreender um pouco melhor como é o reino de Deus, como é a vida eterna, como é a lógica do pensamento de Deus para nós. E hoje, meus irmãos, Jesus faz 2 comparações. A primeira delas está justamente no início do Evangelho, onde nosso Senhor diz que o reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Mas na frente, Jesus vai falar então que o reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. O que nós temos em comum aqui? A pequenez, a simplicidade, a forma singela do reino dos céus começar. Mas isso não significa, meus irmãos, que o reino dos céus, que começa pequeno, que ele não vai crescer. Que a palavra de Deus, que é plantada, que ela não vai florescer. Que aquilo que parece insignificante no começo, que não possa vir surtir efeito. No primeiro exemplo, mais uma vez, embora ela seja a menor de todas as sementes, o grão de mostarda que nós estamos falando, no versículo 32, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. Então, algo que parecia pequenininho se torna maior de todas as plantas. Claro que é uma mostarda não da nossa região, mas lá da região de Jesus, que fica uma árvore grande. E então, vai dizer que torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Então, algo que parecia insignificante se torna significante e dá até abrigo. Queridos, eu pesquisei e separei aqui alguns exemplos práticos para nós pensarmos o reino dos céus como um grão de mostarda, onde Jesus mostra que é pequeno, mas com o passar do tempo cresce e vai abrigar inclusive os pássaros. Por exemplo, pensemos em uma pequena atitude que fazemos com amor. Veja, ensinar uma criança a rezar. Você está ensinando seus filhos a rezar. Olha, são grãozinhos de mostarda que nós precisamos cultivar. Ensinar uma criança a rezar, visitar um doente, dar atenção a alguém esquecido. Às vezes nós achamos que esses gestos não valem nada. Ensinar uma criança a pedir bênção, falar senhor, senhora, ensinar o respeito com as coisas sagradas. Você, no seu dia a dia, o seu terço, a sua dezena do terço, as suas orações pessoais, tudo isso no início parece tão pequeno, e aí você talvez percebe a grandiosidade da dificuldade que talvez está a sua casa, no seu trabalho, você acha insignificante. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, quando é cultivado, vai se transformar. Como o grão de mostarda, essa atitude vai crescer, vai tocar o coração, vai transformar uma vida, vai gerar frutos que a gente nem imagina. Quem de nós imaginaríamos, por exemplo, vamos tomar um exemplo, nosso Papa Leão. Hoje nós não vemos, o Papa Leão, mas lá a sua mãe, lá atrás, quando começou a ensinar, rezar uma oração do Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo, levar para a igreja, fazer catequese, quando ele deu birra, não queria ir para a catequese,
e a sua mãe insistiu para que ele fosse fazer a catequese, onde a dona mãe, não sei o nome dela, imaginou que aquele menino um dia iria se tornar um papa, alguém que vai confirmar a igreja na fé. E assim nós podemos trazer inúmeros exemplos que vêm à memória. Ontem eu falei do tempo que antes de ontem eu falei do tempo que íamos de carroça para a missa. Já mencionei aqui algumas vezes com vocês sobre o rosário que a minha avó rezava. São grãos de mostardas que aos poucos vai se transformando, vai abrigando, vai transformando o ambiente. Por isso a gente não pode desanimar diante dos grandes obstáculos e da aparente pequenez que é o reino dos céus, da aparente pequenez que é a palavra de Deus. O segundo exemplo nós temos aqui é justamente a massa de farinha. O reino dos céus é como fermento. Então a comparação é o fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. O que acontece com o fermento? Ele não tem gosto, ele some, mas sem fermento não acontece que o bolo, que a massa vai crescer para se tornar um bolo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, veja, uma pessoa de fé dentro da família, ela pode ser a única pessoa que vai para a igreja, que confessa os pecados, que ajuda na missa, que ajuda os outros, que lê a palavra de Deus, que reza, que pega o seu terço, que vai rezar, que medita a palavra de Deus. Mas esta única pessoa que reza, que perdoa, que não carrega ofensas, que permanece firme na esperança, pode parecer que até está sumida ali no meio dos problemas da empresa, da família, da sua casa. Mas, como um fermento, sua presença vai transformar o ambiente. Nós podemos, sim, a partir desse exemplo, pensar em tantas mulheres, principalmente as mulheres, que às vezes encontram maridos turrões, filhos rebeldes, mas ela permanece firme. Quantas catequistas e os catequistas também, diante de uma turma de catequizandos que está ali, às vezes com rebeldia, mas ele continua perseverante, pregando a palavra, ensinando os ensinamentos da igreja, os mandamentos da lei de Deus. E tudo isso, essa presença desta mãe, ou deste pai, ou deste catequista, desta catequista, vai transformando aquele ambiente. E a fé escondida transforma todo o clima da casa, transforma a igreja, inspira os outros, sustenta corações. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, o reino de Deus é assim mesmo. É silencioso, é pequeno, mas está vivo e ativo onde existe entrega e perseverança. O reino de Deus está acontecendo, por isso eu quero te dizer, não perca a esperança, seja o que você esteja vivendo, seja o que for, não perca a esperança. O reino do céu, se você está semeando a palavra, ele vai acontecer. O grão de mostarda vai crescer, vai se tornar uma árvore. O fermento, ele vai até desaparecer, mas ele vai então deixar com que a massa fique grande, o bolo fique bonito e vai alimentar tantas pessoas. Não perca a esperança. E também no seu próprio coração. Às vezes você pode dizer, mas o que compensa ficar lendo um trecho da palavra de Deus todos os dias? O que compensa ir no Santíssimo 2 minutos, 3 minutos? Que compensa? Que compensa tudo isso? Parece pequeno, mas no final de tudo, meus irmãos, tudo isso vai se somando e vai crescendo. E quando menos você perceber, você vai ver que isso já influenciou uma pessoa, o seu coração vai estar modificado em alguma área. Vamos supor que de tanto você escutar que você precisa perdoar alguém, porque o perdão de Deus é condicionado ao nosso perdão, você um dia vai conseguir perdoar. Entende, meus irmãos? Então não perca a esperança. Não feche seu coração. Tenha fé. Não deixe de praticar os seus pequenos atos de fé, o terço, a leitura da palavra. Não deixe de vivenciar os grandes atos de fé, confissão, santa missa, batismo, crisma, eucaristia, o matrimônio, o sacerdócio. Viva tudo isso e você pode ter certeza que Deus vai estar agindo no silêncio, sem se mostrar muito, mas Ele vai estar agindo. E quando Deus põe a mão, tudo se transforma, tudo cresce, tudo se renova. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado por você estar aqui. Deus te abençoe. Sejamos perseverantes. Eu te peço, se inscreva no canal. Vamos lá, eu tenho que te pedir, com certeza, e vou te pedir muitas vezes. Se inscreva no canal, deixa o joinha, clica em gostei. Você que está me ouvindo pelo WhatsApp, por favor, entre no canal do YouTube. É só clicar na linha azul que fica debaixo da descrição do vídeo e você aí do WhatsApp vai entrar no YouTube, se inscrever e deixe algum comentário, ao menos uma mãozinha, ou quem sabe, Senhor, transforma a minha vida, Senhor, transforma o meu lar,
Senhor, dá-me perseverança, dá-me paciência, tudo isso. Escreva aqui, desejo um bom dia, e o nosso canal do YouTube vai então crescendo, atingindo mais pessoas. E de fato, este canal, que é também uma sementinha de mostarda, é simplesmente uma pequena massa, um pequeno fermento, que muito pequeno, no meio de tantos outros canais do YouTube. Eu tenho certeza que Deus vai agindo de tal forma que vai tocando tantos corações. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.